Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente por mais uma palavra diante de Deus. Hoje a palavra estará em Apocalipse, capítulo 2, verso 18, que é a carta à igreja em Tiatira. Nós estamos lendo, né, para você que não sabe ainda, estamos lendo Apocalipse às 7 igrejas da Ásia, tá? Então estamos aí quase terminando, né, a igreja já. Estamos na quarta igreja aqui, que é a igreja em Tiatira, tá bom? Então vamos orar primeiramente para agradecer a Deus e estar falando da palavra. Meu Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, hoje. Eu estou diante da presença do Senhor, primeiramente, para agradecer pela minha família, obrigado por mim, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos irmãos que também estão assistindo. E, Senhor, que agora mais uma vez entramos diante da Tua palavra, que o Senhor venha, Pai, estar aqui diante do nosso meio, que não venha deixar ninguém desentendido, que todos venham entender, e que o Senhor venha me usar como o Senhor queira. E obrigado pela vida de todos que também estão aqui presentes. Amém. Então, irmãos, a carta à igreja em Tiatira começa no verso 18, então vamos lendo devagar para vocês entenderem, tá bom? A anjo da igreja em Tiatira escreve. Lembrando que cada igreja começa dizendo assim, tá? Porque em cada igreja tem um representante, tem um pastor representante, um líder ali pela igreja. Tá bom? Vamos lá. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa palavra, esse versículo, nós lemos ela no Apocalipse 1:1. Caso você não tenha visto ela, aqui embaixo na descrição tem ela, tá? O vídeo aqui para você ver. Depois você acompanha. Apocalipse 1, Éfeso, né? Esmina, pegam e agora Tiatira. Para você acompanhar, não perder. Para você entender, tá bom? Vamos lá. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, Deus diz que Ele conhece as obras dessas pessoas, né? Conhece as obras nossas. Isso aqui, todas essas igrejas aqui, irmãos, tem uma referência. Por mais que estava referente a uma igreja, né? Aqui são pessoas hoje, também simbolizadas pessoas, nós hoje, tá? Então, Éfeso pode ser uma pessoa aí, Esmina pode ser outra, Pérgamo outra e Tiatira outra, e assim por diante. Então, pode ser cada uma dessas pessoas, né? Então, aí fala, então ele conhece as tuas obras, assim como conhece as obras dessa igreja aqui, ele conhece as tuas obras também. A tua perseverança, que é perseverante em Deus, né? A tua fé, o teu serviço, né? O teu trabalhar com Deus e as tuas últimas obras. Então, as obras que você tem contemplado com Deus, fazido com Deus. Aí ele diz, mais numerosas do que as primeiras. Porém, aí diz assim, no 20 diz assim, tenho, porém, contra ti, toleras, né? Tá tolerando. Que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Mas por que ele diz assim? No 19 ele diz, conheço as tuas obras, mas aqui no 20 ele já dá como se fosse um aviso. Apocalipse, para você ainda que não pegou o raciocínio do Apocalipse, ele é referido assim. Ele começa dizendo no 18, aqui estou dando exemplo, tá bom? Começa dizendo, né? Ao anjo da igreja escreve, tá? Ali ele dá um aviso, dá uma bronca e também agradece aqui depois no começo. E no finalzinho, ele já dá o galardão da pessoa, tá? Que esteve com Deus desde o começo. Perseverante, tá bom? Então eu falo, ele tem porém contra ti que tolerares, né? Que é essa mulher, Jezabel. Quem foi Jezabel? Aqui diz assim, Jezabel, uma referência simbólica. Aqui dá uma referência simbólica a Jezabel, tá? É a esposa de Acabe, né? O rei de Israel. Foi esposa de Acabe, rei de Israel. Só que tem o seguinte, Jezabel, ela não foi uma rainha, praticamente como ele era o rei de Israel, Acabe, então ela era uma rainha. Não foi praticamente um rei, ou uma rainha também, né? Não foi praticamente um servo fiel a Deus. Por quê? Aqui diz assim, pressionou o marido a abandonar a Deus e a apoiar o culto a Baal. Usou meios injustos de extorquir bens materiais para satisfazer os desejos dela. A idolatria e o materialismo eram grandes tentações em Tiatira, um centro comercial, tá?
Então, por ter vários santos, idolatrias, materialismo, eles acabaram vendendo, faziam um centro comercial, tá? Então é o seguinte, aqui ele está dando exemplo de Jezabel, né? Mas hoje, o que ele está querendo falar, é que aquela igreja vivia em idolatria, vivia em materialismo. Então, o que eles eram? Eles tinham o sincretismo, né? Está escrito aqui, sincretismo. Que sincretismo significa você ter um amuleto, algo para adorar, para crer. É como se você você tivesse uma fé e você pega esse amuleto aqui, vamos dizer, pega essa garrafa aqui e você coloca a sua fé nela, dizendo que vai salvar, que vai te sustentar. Na verdade, não, né? O que essa igreja tinha era isso, puro materialismo, né? Tinha as cobiças, materialismo e idolatria. Tá bom? Então era uma cidade idólatra? Sim, uma cidade idólatra. E é muito idólatra. Então aqui diz ainda aí começa dizendo aqui que ele fala, no 20, né, já falamos aqui, mas é o seguinte, o que Jezabel praticava ainda? Ela fazia as prostituições, seduzia as prostituições. Essa igreja que fazia isso, no caso aqui é a cidade de Tiatira, né? Sim, fazia. A questão de prostituição, que aqui fala que Jezabel, ela, né, ensina, né, somente ensine, mas ainda seduz os meus servos. Existe diferença entre servo e filho de Deus. Jesus é Cristo, né? Foi servo dos servos, ele foi filho de Deus, foi servo dos servos, ele serviu até os servos, né? E o servo mesmo, ele só serve o seu patrão, o seu subordinado, o seu comandante, vamos dizer assim, né? Mas não. Aqui ele fala que o servo de Deus aqui só servia a Deus, mas as outras pessoas não serviam, não estavam, vamos dizer, nem aí para isso, não estavam. Então, o que a Jezabel fazia? Incentia, né? Fazia a pessoa, os filhos, os servos de Deus, a se deitarem com ela também. Só que aí vem claro que vem provas depois, né? Aí diz assim, 22, eis que a prostro de cama, bem como que grande tribulação os que com elas adulteraram, caso não se arrependem das obras que ela incita. Aqui que dá para entender? Essa igreja aqui, ela era o seguinte, a igreja, Deus começa dizendo que conhece as obras daquela igreja, conhece a fé dela, conhece o trabalhar, conhece a perseverança, mas no meio disso tudo ainda, ele ainda tem algo contra ela. O que é, né? Que é igual a mulher Jezabel, que é o quê? Induzir as pessoas à prostituição, à idolatria e ao materialismo. Então, que a igreja de Tiatira aqui, como disse, né? Eram grandes tentações nessa cidade. Tanto que fez até um centro comercial com esses objetos, com essas coisas, né? Viviam então o sincretismo, precisavam de algo para crer, né? Então era isso que elas viviam. Então viviam a prostituição, a mentira, o roubo também, né? Então o que Deus fala ainda depois? Dê-lhe tempo. Dê-lhe tempo para quê? Aqui diz, continuando, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Então ele deu tempo não só para ela, para Jezabel, deu tempo para Jezabel se arrepender das coisas que ela fez. E também, também deu tempo, né, para aquelas pessoas que se arrependessem, tá bom? Aí ao 21 fala, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Ela todavia não quis arrepender. Aí diz, eis que a prosto, no caso eis, né, que a prosto de cama, bem como ele, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram. Então ele vai pôr à prova as pessoas que também com ela adulteraram, se não arrependessem. Aqui diz essa palavra, né? Se não arrepender, ele vai pôr à prova também. Então, aqui está dando exemplo de prostituição, de idolatria. Hoje que nós vivemos mais também, idolatria também, né? Então, está dando exemplo de materialismo. É o que nós vivemos também, o materialismo. As pessoas também hoje só vivem o materialismo. Então, está dando exemplo de prostituição, mas aqui é o seguinte. Aqui envolve pecado. A questão de pecado com pecadinho não existe diferença. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É uma pergunta que fazemos não, né? Uma pergunta que fazem, qual que é a diferença de 1 quilo de palha para 1 quilo de chumbo? Nenhum. Só muda o tamanho, né? A porcentagem. No caso é o tamanho aqui. Tudo é 1 quilo, pesa tudo igual. Não muda nada. Essa é a questão. Então, aqui estou falando, se você tem algum pecado também, vocês aí que estão do outro lado, assim, quer dizer o quê?
se vocês tenham algo, arrependam, porque Deus, ele dá tempo para vocês se arrepender. É o que Deus está fazendo conosco hoje, no mundo. Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem do que eles estão fazendo. Porque os pecados que eles estão fazendo, o algo que eles estão fazendo, estão subindo, né, até Deus. E vai chegar um momento que Deus, ele vai se zangar, né, não é zangar, vai colocar, no caso aqui, ele põe a prova, né? Põe a prova. Aqui é a mesma coisa, ele pôs a prova, né, nas pessoas. Aqui quando fala o seguinte, aqui quando fala assim, eis que próstro de cama, próstro significa o seguinte, seria um julgamento de Deus por meio de enfermidade. Eis que colocaria sobre ela e sobre aquelas pessoas que se deitavam com ela, colocavam sobre ela enfermidade. Colocaria enfermidade sobre cama. Então ficaria enfermo sobre as camas, né? Agora no 23, no 22 diz, eis, isso aqui nós lemos, é o 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo a vossa obra. Eita. Continuando. Vou só ler de novo para nós explicar. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, ele estava colocando, aqui Deus estava colocando como se fosse um julgamento, como se fosse um julgamento, sim, sobre aquela igreja, sobre aquela casa. E ele estava pondo aquilo lá para aquelas outras igrejas que estavam ao redor conhecer que Deus, ele fez aquilo porque ele é o nosso Deus, ele é Deus. Um Deus que quer tudo certo e organizado. Se você não tem organização na igreja, na casa de Deus, e não faz as coisas certas, o julgamento vem sobre ti. Então, por isso que eu digo para vocês, eu sei que vocês não estão cometendo questão de pecado nenhum sobre essa forma aqui, prostituição, né? Mas se você comete, Deus, ele dá o tempo para você se arrepender. Então basta você se arrepender de coração, tá? De coração que Deus aceitará você de novo, de volta, né? Então, ao 24, digo, todavia a vós, outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, né, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Aqui quer dizer o quê? Aquilo ali ele disse para algumas pessoas de Tiatira. Agora, essa parte aqui, ele diga todavia a vós outros. Então, ele está dizendo a outras pessoas que não conhecem, né, de Tiatira ali. Está falando para outras pessoas de Tiatira, dizendo o quê? Que não conhecem a doutrina de Jezabel, que é a questão de sacerdotisa. A sacerdotisa dá para perceber que não é de Deus, né, sacerdotisa. Antigamente existia sacerdotisa somente de a Será, Baal, então sacerdotisa sobre de outros deuses. Então de Deus não existe. Tá? De Deus sacerdotisa não, sacerdote sim. Nos tempos antigos, hoje os sacerdotes mesmo somos nós. Tanto que o sumo sacerdote é Jesus Cristo hoje. Tá bom? Então, ou seja, essas pessoas que não conhecem a doutrina de Jezabel, se não conhecem nem as profundas de Satanás, o que é a profunda de Satanás? Aqui diz. Uma alusão a seitas secretas em corpo de doutrina, né? Fingindo que são só eles que recebem uma revelação particular de Deus. No caso aqui é uma pessoa que finge que recebe uma revelação de Deus, aí diz aqui continuando, mas na verdade, aí continuando diz assim, ó, na realidade são de Satanás. Temos exemplos aqui, o povo vivia o quê, né? Aqui, a questão daqui que fala aqui é sobre espírito, né? Caso vamos dizer, esse espiritismo, sim, é um. Por quê? Pessoas pensam que são de Deus, que Deus está falando com ele, mas na verdade não é Satanás. É o diabo. É o diabo aqui. Então é o seguinte, aqui, se você não conhece nem essa doutrina, a questão de espiritismo, ele não vai pôr nenhuma carga sobre vós. Então o que aquela igreja de Tiatira vivia? Idolatria, materialismo, prostituição, falsidade, roubo, né? Também aqui.
prostituição, além de ser com os próprios ali, também com a casa de Deus, também com os servos de Deus, também. Então, e também vivia a questão do espiritismo. Sabemos o que são hoje, que tem espiritismo aí, que achava que o homem que estava falando através, vamos dizer, através do espírito ali era Deus, na verdade não é, é Satanás, o diabo. Então, porque Deus ele não trabalha dessa forma. Dessa forma não. Então, aí diz o 25. Então, somente conservar o que tens até que eu venha. O que você vai conservar? A palavra, a perseverança. Quando eu falo perseverança, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Isso aqui que nós estamos falando aqui, ó, essa palavra aqui. Ao vencedor, ao que guardar até o fim das minhas obras. Então, ou seja, aqui, ó, falou já, né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aqui, Apocalipse, ele é referido, ele é repartido em questão de três formas. Ele começa dizendo ao anjo da igreja escreve. Ele também dá referência também, conheço você, né? Conhece o seu caminhar, conhece o que você faz, suas obras. Depois é como se fosse uma bronca, é como se fosse um aviso para você se consertar do que as coisas que você faz. Aqui dá um exemplo, mas somente o que você faz é só você que sabe. Então aqui ele está dando um exemplo e está falando, se você se arrepender de coração, seja o que você cometer aqui, prostituição, né, a idolatria, o materialismo, o espiritismo também, se você se perdoar de coração, Deus, olha só, Deus ele vai te dar uma recompensa. Ele vai te dar uma recompensa. Sim, então, ou seja, aqui é como se você aguentasse tudo que você passou e mesmo assim você não culpasse Deus. Deus assim, ele ainda tem uma vitória para você. Se você passou isso, né? E acredita em Deus verdadeiramente. Então, ao vencedor que guardar as palavras até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro. Aqui é como se fosse em questão de... na terra mesmo? Aqui é na terra? Sim. Sim. Em outras passagens, né, fala o vencedor sobre céus, mas aqui é sobre a terra mesmo, falando das pessoas que vão entrar na terra. Se você fez tudo que foi mencionado aqui na palavra, e se perdoou de coração, e Deus também te perdoou, aqui, você vai ter poder sobre as nações. Deus vai te colocar com poder sobre as nações. Ele te colocará na mão um cedro. Você vai pesquisar o que é um cedro, ele é um cajado, né? Um cajado mais usado como cajado, mas é um cajado de ferro. Aqui, né? Então vai destruir todo aquele mal que te aflige, você vai destruir, como se não fosse nada. Primeiramente, se você está com Deus, tá? Aí, assim como também eu recebi do meu Pai. Então, o que você vai receber? Você vai receber uma autoridade, assim como Jesus Cristo recebeu do Pai dele, que é Deus. Aí, continuando, diz: também eu recebi de meu... dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui, a estrela da manhã pode simbolizar o próprio Jesus Cristo e a sua presença entre os fiéis durante a tribulação no mundo. Então, se você está com Cristo fielmente, você sabe que a tribulação vai vir, mesmo assim você vai receber a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, lado a lado com você. Ainda diz preanuncie o raiar da segunda vida de Cristo e as glórias que esperam o justo. Então, as glórias que esperam o justo, se você, a estrela da manhã, né, vai esperar ainda, está esperando ainda, você justo ainda receber. Aí, então, 29, a última parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui essa igreja, ela quis passar para nós. Pode ser qualquer pecado, não muda. Lembrando que pecadinho, pecadão não muda nada. Mas aqui está dando referência de pecados. Materialismo, prostituição, idolatria. É o que nós vivemos hoje, é muita idolatria. Né? Muita idolatria mesmo. O espiritismo, vivemos isso? Também vivemos. A questão do espiritismo, vivemos também. Mas se você se perdoar de coração e ir até Deus, eu não falo, aqui Deus fala para você escolher primeiramente só Deus, só você ir procurar Deus. Não fala placa, não fala nada. Tanto que Jesus Cristo não veio ao mundo, não veio procurando igreja que tinha placa mais bonita, não procurando nada, igreja luxuosa, não. Ele só veio e falou de Deus.
E o Deus que Jesus Cristo falava, quando ele fala do reino, é o mesmo Deus que nós falamos aqui agora e hoje. É o mesmo, não muda nada. Não pregamos, né? Não pregamos casa bonita, casa luxuosa, não pregamos isso que metade do mundo prega, né? Não pregamos isso. O que nós pregamos é o evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo, né? É o que nós devemos pregar. Então, a única coisa que Deus fala é: se perdoe de coração e lance-te a Ele. E Deus dá um tempo para você se perdoar ainda. Dá um tempo para você se perdoar. Então, lance-te a Jesus Cristo, de galardão no céu você vai receber. Tá? Aquele dá galardão na terra para você, em questão de você andar lado a lado com Jesus Cristo e ainda vencer os maus que te afligem. Mas se você está vencendo os maus que te afligem aqui na terra, no céu também você estará com Deus. É isso que quer dizer. Tá bom? Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor. Vou encerrar. Eu espero que foi bem explicado. Espero que a próxima igreja já é a igreja de Sardes, já entrando no Apocalipse 3, tá? Aí já temos duas igrejas. Duas igrejas? Sim. Três igrejas, tá? A Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá bom? Essas são as únicas três igrejas aí que nós vamos falar. E vamos aqui então esperar agora para o próximo vídeo para estar falando da palavra. Então espero que vocês gostaram, que tenham entendido perfeitamente. Tá bom? Então fiquem na paz. E lembrando aqui, se você tem algo de errado com Cristo, lembrando que Deus ele perdoa. Só basta você também se perdoar de coração e voltar até Ele. Tá bom?